Pessoal, muito frio? Frio pra caramba, né? Bom, hoje nós vamos começar o módulo 11, a literatura colonial. Então hoje serão 2 vídeos, parte 1, esse agora, e parte 2. Por que eu prefiro gravar 2 vídeos? Por conta do tempo que leva até esse vídeo chegar na plataforma. Então, para mim, facilita bastante, tá? E acho que para vocês não faz muita diferença se é um vídeo mais longo ou se são 2 vídeos pequenos. Eu acho que esse é o momento mais gostoso do nosso estudo de literatura, que é quando a gente começa a falar sobre as escolas literárias. E aí, uma coisa tem que ser muito bem compreendida. É preciso que a gente faça sempre a ponte do momento histórico com a escola literária. Cada escola literária, ela vai ter como características tudo aquilo que o momento histórico impôs ao homem naquela época. A literatura colonial, ela tem início em 1500, quando o Brasil é descoberto. Então, a literatura brasileira, ela tem como marco inicial a carta que Pero Vaz de Caminha enviou ao rei de Portugal, dando notícias da chegada à nova terra. Era um texto literário? Não, era uma carta, era um texto informativo. Mas para fins de considerar um texto escrito em língua portuguesa no território brasileiro, então os estudiosos acharam por bem pegar a carta de Pero Vaz de Caminha como marco inicial da nossa literatura. No período de 1500 a 1600, a literatura foi informativa. Foram cartas, foram relatos de viagens, alguns textos já envolvendo um pouco da catequese, mas isso, de verdade, não era literatura. A literatura mesmo, o texto literário mesmo, ele vai surgir um século depois. Então, a partir de 1601, chega ao Brasil o Barroco, uma escola que nasceu na Itália no século anterior e que chega ao Brasil em 1601. Vai até quase o final desse século. E é uma escola muito importante, é uma escola onde a gente tem muita coisa para aprender, para ler, para aprender a interpretar e a admirar. Mas como eu disse, pessoal, a história e a literatura caminham de mãos dadas. Então a gente tem que entender qual era o momento histórico quando o Barroco surgiu. No mundo, quando surgiu lá na Itália, o que estava acontecendo? Na Idade Média, o homem viveu o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. E o poder da igreja era muito grande. A igreja ligada intimamente à monarquia, então o teocentrismo era o pensamento da época. Depois vem o Renascimento. Com o Renascimento, novas ideias, o antropocentrismo, o homem tem valor, o homem é o centro de tudo. Então vocês imaginem, o homem da época, ele estava entre o pensamento teocêntrico e o pensamento antropocêntrico. Para que lado eu vou? Deve ter sido isso que o homem pensou. Daí nasce o movimento barroco, o pensamento barroco. O que ocorre com a Igreja Católica? Martinho Lutero, principalmente, começou a estudar e contestar algumas informações, alguns textos bíblicos, alguns dogmas da Igreja Católica, e isso acabou provocando
um grande rompimento dentro da igreja. A igreja perdeu o poder. Foi a reforma. A igreja não ficou quieta e veio com a contra-reforma. É na contra-reforma que o barroco se instala. Então guardem bem, o que é importante historicamente no momento barroco na Europa é a contra-reforma. É quando a igreja vem com a Inquisição, vem perseguindo aquelas pessoas que pensavam diferente daquilo que eles queriam que o povo acreditasse. Começam as perseguições e o homem realmente fica dividido. Para um lado ele olha, é Deus, é o sagrado, é a igreja. De outro lado ele olha, é o homem, é o raciocínio, é a razão. Para que lado eu vou? O homem ficou confuso. E esse pensamento confuso, ele aparece nos textos barrocos. Eu vou ler para vocês um pedacinho de um poema barroco do grande Gregório de Matos. Mais adiante nós vamos falar sobre ele. Chama-se Inconstância dos Bens do Mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Um outro trecho. Mas no sol e na lua falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se a tristeza. Vocês estão percebendo as antíteses. A antítese é uma das figuras de linguagem que mais vai aparecer nos textos barrocos, assim como os hipérbatos, que são as inversões, as hipérboles, os exageros, metáforas, metonímias, enfim, o estilo barroco, ele não é de uma leitura fácil, até porque o escritor barroco, o escritor barroco, ele busca uma linguagem muito rebuscada. É o que nós mais adiante vamos ver, é uma característica que a gente chama de cultismo, o culto à forma, escrever bonito, escolher palavras. As palavras têm que ser palavras muito bem escolhidas, palavras complicadas muitas vezes, e isso torna a leitura do texto também um pouco mais complicada, né? Mas, enfim, voltando ao momento histórico, com a Contra-Reforma, historicamente muito forte, surge o movimento barroco. E aqui no Brasil, quando é que ele surge? Ele surge bem depois do que surgiu na Europa. E ele vai aparecer na Bahia. A Bahia era a sede do governo e estávamos vivendo o ciclo da cana-de-açúcar. Foi também quando aconteceu a invasão holandesa. Então esse era o nosso momento histórico. O barroco vai nascer com muita força na Bahia. No próximo vídeo, a gente conversa mais um pouquinho. Então, cliquem lá, ativem o próximo vídeo.